todos bem-vindos à Neurodiversidade Consciente desse dia 30. E é um prazer estar aqui de novo esse ano com a Mensa. É uma parceria que está sendo muito frutífera. A gente tem conversado bastante e eu estou aqui hoje com a Argene, que é a vice-presidente, e vai trazer para nós as novidades da Mensa. E aí, agora é contigo, Argene. Obrigada, Rafael. Então, boa noite a todos. Então, agradeço o convite por estar participando desse evento hoje. É sempre muito importante que a gente possa divulgar o que é a nossa associação, para que ela, por que ela existe e para o que ela existe, quais são os nossos projetos, porque eu acho que quanto mais informação a gente fomentar, é mais interessante para todos nós. Então, a Mensa, acho que o Rafael, você já está compartilhando, né? A Mensa, ela é uma organização internacional e ela é voltada especificamente para um público de alto QI, que esteja dentro do percentil de 98, né? Que esteja dentro do percentil de 98 ou acima disso. É o próximo slide, Rafael, por favor. Próximo. E é claro que o teste dentro que se faz para poder verificar esse percentil é um teste validado pelos órgãos adequados, né, especialmente o SATEPS, o CFP, enfim. A mensa, a palavra mensa, ela vem do latim e ela significa mesa. A ideia dessa palavra é que somos todos iguais. Então, uma vez dentro da associação, todos nós somos iguais, independente da cor de pele, independente da condição social, independente da orientação sexual, independente de qualquer outra questão, de qualquer outro aspecto da subjetividade humana, nós somos iguais. Então, a ideia é que a gente discuta de igual para igual. Então, por isso é a ideia de mensa, no sentido de mesa redonda. A Mensa, quando ela foi fundada na Inglaterra, na década de 40 e no momento pós-guerra. Então, o objetivo inicial daquelas pessoas que fundaram a Mensa é no sentido de, no momento pós-guerra, né, no sentido altruísta de unir as pessoas com maior potencial cognitivo para colocar aquela inteligência a serviço da sociedade. Então, todos juntos, unidos num prol em comum, que é aquele restabelecimento saudável de uma sociedade que tinha acabado de ser devastada por uma guerra cruel, né? Qualquer guerra é cruel. Então, a ideia é altruísmo. Então, a Mensa ela vem com esse propósito de reunir pessoas ali em volta de uma mesa redonda, de igual para igual, discutindo ideias, projetos e iniciativas que sejam colocadas a serviço da coletividade em geral. Então, a Mensa ela está hoje presente de forma internacional no mundo, ela está presente em mais de 120 países, e uma vez que a pessoa ingresse na Mensa Brasil, ela tem direito a participar da Mensa Internacional também. Então, a ideia disso é um intercâmbio, né, cultural, e a gente poder, inclusive, participar de forma ativa dentro desses projetos internacionais. A gente tem um projeto, um programa, né, dentro da Mensa, que se chama Site. Esse programa do site é o próximo, tá, Rafael? Esse programa que é o site, que é um programa que a gente pode conversar, identificar. A gente entra no site, uma vez que está na Mensa Brasil ou em qualquer Mensa de qualquer lugar do mundo, a gente pode se cadastrar na Mensa Internacional e uma vez com acesso à Mensa Internacional, a gente pode ver quais são as pessoas inscritas neste programa site ao redor do mundo. Então, por exemplo, eu vou viajar para o Japão, eu posso entrar nesse programa e verificar quais associados do Japão estão disponíveis para um happy hour comigo, ou para me apresentar à cidade, ou mesmo para me oferecer uma hospedagem. Assim como se eu também, enquanto associada da Mensa, tiver disponibilidade de oferecer hospedagem para um turista dentro da Mensa, né? Hospedagem para um turista, ou então me colocar à disposição de apresentar minha cidade para ele, ou fazer um happy hour com ele, tomar um café, enfim, eu também posso me inscrever e a ideia é fazer esse intercâmbio. Mas para além dessas viagens pessoais e particulares que a gente pode fazer e enquanto a gente faz contato com associados do mundo todo, a gente depois também, eu já vou falar daqui a pouco, a gente também tem alguns eventos internacionais que já naturalmente comparece um número muito grande de associados mesmo, de vários países, né, dentro aí dos mais de 120 países que já existe
já tem a Mensa, né, fundada ali naquele local. A gente tem, então, a gente segue o nosso estatuto social, que é o estatuto que constitui a Mensa enquanto associação dentro do território brasileiro, e a gente tem três grandes objetivos enquanto associação. Um dos objetivos é identificar e promover a inteligência humana em benefício da humanidade. Então, identificar, a gente vai, então, de forma ativa, promovendo testes de admissão da Mensa. Esse teste de admissão, é claro que é um teste de inteligência, porque a gente precisa mensurar ali qual que é o percentil de inteligência, né, daquele indivíduo, ou mesmo para quem não atinge os requisitos para fazer esse teste coletivo, porque o teste coletivo ele é limitado a uma faixa etária de 17 até os 63 anos, a gente já confirma aqui. Se a pessoa não estiver dentro desse período para poder fazer o teste, ela pode trazer o laudo neuropsicológico. Ou mesmo que ela cumpra esses requisitos para fazer o teste, se ela já tem uma avaliação neuropsicológica, ela pode trazer para a gente e também pode ser validado. Então, o pessoal pode tanto apresentar o laudo ou ela fazer o teste de admissão. Esse teste, então, ele está previsto no nosso estatuto enquanto uma forma de identificar essa inteligência e, uma vez identificada, promover essa inteligência, que seriam através das nossas atividades que a gente desenvolve aqui dentro da associação. A gente também tem como objetivo do contrato social, do estatuto social, desculpe, estimular pesquisas sobre natureza, características e usos da inteligência. Então, hoje a gente já tem um grupo de pesquisadores que se dedicam a esses estudos e se dedicam a realizar pesquisas científicas, mas mesmo antes da gente ter o nosso grupo de pesquisadores, a gente já tinha muitos associados da Mensa Brasil, que faziam já pesquisas com mensas de outros países que estavam mais adiantados ali em relação a esse tipo de projeto. Então, especialmente a Mensa americana, a Mensa do Reino Unido e outras mensas que se dedicam ao projeto de pesquisa científica, também já recebiam a parceria de alguns brasileiros que, por conta, né, de toda essa questão organizacional que eu já tinha mencionado, a gente tem legitimidade, então, para participar de forma ativa nos projetos de outros países também. E um outro objetivo da Mensa Brasil é prover um ambiente intelectual e socialmente estimulante para os seus associados. Então, a gente está aí sempre pensando em promover eventos tanto de entretenimento e lazer, mas também eventos que possam estimular questões cognitivas, raciocínios, pesquisas científicas, enfim, projetos que possam aí atender essas duas necessidades principais, que vai tanto da parte mais de lazer e entretenimento, como essa outra parte mais desafiadora, que é forçar o cognitivo, fazer pesquisas, sempre entre os seus pares, né, entre os associados aqui da associação. E aí, para a gente cumprir com esses três requisitos principais do nosso Estatuto Social, é claro que a gente vai precisar aí pensar em promover congressos, workshops, seminários, debates sobre políticas públicas, elaboração de projetos de lei e assim por diante. Então, aí tem várias formas que a gente pode promover para conseguir atingir esses três objetivos que estão previstos no Estatuto Social da Mensa. Formas de admissão da Mensa, eu já falei um pouquinho, mas basicamente por laudo neuropsicológico. Então, se a pessoa já passou por um processo de neuroavaliação, ela já sabe qual que é o percentil cognitivo que ela tem, então ela não precisa refazer um teste de admissão, porque não faria nenhum sentido, inclusive. Né? Então, ela pode utilizar esse próprio laudo que ela já tem, principalmente se for com base em testes de inteligência que são aceitos pela Mensa. Ela submete esse laudo e, uma vez comprovado que realmente está tudo certinho, o laudo está dentro dos requisitos normativos, então ela vai poder ingressar na Mensa, ela recebe um convite podendo ingressar na Mensa. Caso contrário, ela não passou pelo processo de neuroavaliação, então, e ela tem de 17 a 63 anos, então ela pode participar do teste coletivo, basta entrar no site da Mensa, procurar ali a cidade onde ela reside ou ao mais próximo dela, e aí ela pode
se submeter, então, a um teste de admissão, que custa por volta de R$ 149, tá? O teste de admissão por R$ 149, e depois a anuidade é próxima desse valor também, tá? Anualmente tem um reajuste previsto também no Estatuto Social, mas é sempre em torno desses valores. E o requisito, que é o que a gente já tinha comentado, é que tem que ter ali 98 de percentil, no mínimo, né? Ou mais. A próxima slide. É esse mesmo, dos eventos? Esse mesmo. Aí aqui eu trago um pouquinho alguns dos eventos que a gente tem, primeiro no âmbito internacional e depois eu falo um pouquinho dos nacionais. No âmbito internacional, a gente tem, então, o Encontro Mundial, que ele é sempre promovido pela Mensa Internacional, e aí ele está acessível a qualquer associado, não só da Mensa Brasil, mas associado de qualquer outra Mensa dentro, qualquer outra Mensa do mundo, né, de todos os países. A gente tem as reuniões do IBD, que é uma reunião exclusiva para os presidentes. Então, todos os presidentes vão para essa reunião anual para tomar as decisões principais, até porque todas as mensas do mundo todo, elas seguem as diretrizes da Mensa Internacional, e as diretrizes da Mensa Internacional, entre outras situações, ele é norteado pelas deliberações de todos os presidentes juntos ali nessas reuniões. Então, essas deliberações acontecem ao longo de todo o ano, mas especialmente na reunião do IBD, que é uma reunião exclusiva para todos os presidentes de todos os países. Tem o GLAM. O GLAM é um evento que é da América Latina. Esse ano vai acontecer na Argentina. O ano passado aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O ano passado aconteceu em Cancún, 2024 foi no Rio de Janeiro, e agora em novembro, próximo novembro, vai acontecer na Argentina. Então, o GLAM também é um encontro importante para o Brasil, porque o Brasil faz parte, né, dessa organização, e esse ano vai ser na Argentina. A gente tem os encontros anuais aqui no Brasil, e a gente normalmente, às vezes a gente separa, às vezes a gente faz junto, mas a gente faz um evento que é para os adultos, um evento que é para as crianças e adolescentes, é muito mais por uma questão organizacional, porque a demanda de um adulto muitas vezes é um pouco diferente da demanda de uma criança, porque é mais lúdica, é outro tipo de proposta. De toda forma, esse ano, por exemplo, a gente vai fazer um AGzinho, que vai acontecer em Salvador, Bahia, e mesmo sendo um evento que é para as crianças e para os adolescentes, eles serão os protagonistas do evento todo, ainda assim eles vão com os seus responsáveis, né, com seus pais ou responsáveis. Então, a gente vai ter uma quantidade muito interessante de atividades para adultos também. Tá? Então, o AG é especificamente para adultos, o AGzinho é um encontro anual mais focado em criança e adolescente, mas claro que tanto em um caso quanto em outro pode sim a criança estar presente no AG com seus pais ou responsáveis e o inverso também, porque principalmente dependendo da organização e da proposta, vai ter ali atividades que sejam interessantes ali para alguns públicos. A gente tem os eventos regionais, então, e a gente tenta, nesses eventos regionais, privilegiar todos dentro do que é possível, né? Então, a gente já teve eventos regionais, por exemplo, em Fortaleza, que a gente chamou de Oxi, a gente já teve em Santa Catarina, que a gente chamou de Eita, a gente vai ter no Rio Grande do Sul, que a gente vai chamar de Tchê, a gente vai ter o AGzinho na Bahia, enfim, a gente já teve o Mensa em Mato, que foi em Mato Grosso. Então, sempre que é possível, a gente tenta ali transitar em diferentes regiões do país, até como uma forma de fomentar o projeto, o que a Mensa propõe, o que a Mensa busca de fomentar a informação e trazer para próximo da gente os associados. Né? Então, à medida que a gente faz eventos em locais diferentes, em regiões diferentes, é bom tanto para aqueles associados que não querem viajar ou não podem viajar, e a gente leva, então, o evento próximo deles,
como também para os outros que não moram ali. Quando eles viajam, eles aprendem uma cultura nova, eles veem uma realidade diferente, eles conhecem um ambiente diferente, uma cidade diferente. Então, a ideia é a gente sempre estar variando os diferentes locais para privilegiar, dentro do que for possível, a maioria dos associados da Mensa. O que mais? A gente fez, então, esse ano, nosso primeiro congresso científico. Foi um congresso internacional, que recebeu, inclusive, a presença do presidente da Fundação Mensa, a fundação que é americana. E a gente está aí com vários projetos em relação às semanas temáticas, que acabam sendo um tipo de um workshop, um webinars, promovendo também a discussão e debates sobre temas, sempre com uma proposta de um aprofundamento mais técnico, mais científico, justamente para a gente tratar sobre assuntos que são caros para a associação. E, paralelo a isso, a gente tem os nossos encontros locais, que aí dentro de cada região, cada cidade, os próprios associados podem e fazem, né? Eles se organizam entre eles, a gente se organiza entre nós mesmos para fazer um happy hour, para fazer um churrasco, para fazer uma festa, para combinar um passeio no museu, um escape room ou qualquer outra atividade no âmbito local, que aí é só marcar, combinar e se encontrar no local, que aí exige um nível de programação e de antecedência um pouco diferente do que quando acontece um evento internacional, por exemplo. A gente aqui dentro da Mensa, a gente já tem algumas parcerias, mas a gente está a gente está buscando ali promover cada vez mais parcerias, preferencialmente parcerias estratégicas. O que a gente tem hoje, a gente tem algumas parcerias com instituições de ensino, e a gente está tentando ampliar cada vez mais isso, porque para atender todas as regiões do país. A gente tem parceria com alguns profissionais da área da saúde, então, seja na área, a gente tem com fisioterapeuta, a gente tem com fono, a gente tem com muitos psicólogos de dentro da própria associação, que oferecem ou desconto ou algum outro tipo de vantagem na prestação de serviços. A gente tem profissionais de outras áreas, como, por exemplo, a área jurídica. Então, a gente tem vários advogados que também se credenciam com a gente, oferecem alguns descontos ou alguns benefícios para os associados. A gente tem hoje uma parceria com uma agência de viagens, que oferecem preços bem competitivos em relação à passagem aérea e hospedagem. A gente tem outras parcerias que estimulam a questão do treino cognitivo. Enfim, a gente... na maioria, as próprias empresas procuram por nós e oferecem, fazem alguma proposta, e se for interessante para os associados, a gente formaliza o contrato, mas cada vez mais a gente está tentando a gente mesmo fazer essa busca de forma ativa, de buscar por parcerias que façam sentido para os nossos associados. Aqui eu menciono um pouquinho sobre algumas premiações internas que a gente tem. Então, a gente tem hoje 2 prêmios que são mais tradicionais. Um prêmio que é o prêmio Pierluigi, que é um prêmio mais voltado para questões científicas. Quando a gente oferece esse prêmio, claro, tanto num caso como em outro, a gente divulga, nos 2 casos dessa premiação, um é prêmio, outro é bolsa, na verdade. Então, um é mais uma homenagem e o outro é um incentivo financeiro. O prêmio, em ambos os casos, a gente divulga o edital, dizendo quais são os requisitos e o que vai receber e como que vai funcionar todo o processo de seleção, tá? do vencedor. O prêmio Pierluigi, então, ele é mais voltado para a questão científica e ele privilegia uma vida toda acadêmica. Então, o quanto que a pessoa se dedicou para a sociedade, ou quanto que o trabalho dela e as pesquisas dela auxiliaram ou fomentaram boas discussões ou boas construções, ou enfim, o quanto que a inteligência dela foi aplicada em prol da sociedade. E aí, então, quando a gente faz análise sobre essa premiação do prêmio Peer, a gente sempre olha a vida da pessoa como um todo, como sendo um legado como um todo, né, de uma vida inteira, como resultado de uma vida toda. Já no caso do Bolsa Lucas, aí não, é um projeto mesmo em específico, o que a pessoa está fazendo enquanto um projeto específico, e o quanto esse projeto específico, sendo científico ou não, o quanto que esse projeto ele pode favorecer a sociedade de uma forma geral, de uma forma como um todo. Então, esses 2 prêmios são bem tradicionais,
e eles são oferecidos normalmente anualmente. A gente tem dentro da Mensa campeonatos, então, tanto de xadrez quanto de cubo mágico, principalmente ali para as crianças. O de xadrez a gente faz para adulto, porque tem que ter para adulto, mas o cubo mágico ele é especialmente ali para as crianças. Também as crianças e adolescentes, eles podem participar de programas e Olimpíadas Científicas. A gente tem várias parcerias estratégicas dentro da Mensa que estimulam, que favorecem esse tipo de participação, inclusive esse tipo de participação, de estudo, de treino, voltado para essa questão de Olimpíadas. Pode passar. A gente tem internamente o programa site, né, que eu já falei um pouquinho, que é sobre esse intercâmbio ali de hospedagem e também para a gente poder viajar e conhecer novos associados da Mensa. A gente tem a revista da Mensa, que normalmente a gente tem a revista e tem a newsletters. Uma é basicamente interna, de uso interno, para a gente saber de todas as novidades dentro da associação, e uma outra, então, que é pública e fica disponibilizada no site da Mensa. E o programa Quasar é um programa para criança e adolescente, onde crianças, o último projeto até onde eu acompanhei, tinha crianças a partir de 10 anos, e já começava um processo como sendo ali um equiparado a uma iniciação científica. Então, ele junto com um mentor, um adulto que seja o seu mentor, o mentor vai orientando, então, o que essa criança ou adolescente precisa, qual é o passo a passo para seguir a metodologia científica, e essa criança ou adolescente vai se desenvolvendo, vai estudando e vai buscando aprimoramento ali naquele projeto. Então, basicamente, é isso, assim, uma apresentação bem geral, bem ampla sobre a Mensa. Acho também que eu posso acrescentar a questão de que o trabalho dentro da Mensa é essencialmente voluntário. A gente tem muito poucos funcionários ou contratados. A grande maioria do nosso trabalho e de todos os projetos que a gente faz é com mão de obra voluntária. Então, tanto eu, quanto o presidente, toda a diretoria executiva, todos os diretores regionais, todos os diretores estaduais, todos os voluntários, né, de projetos específicos, todos nós somos, então, voluntários. E é o que a gente busca realmente, é isso, é colocar a nossa inteligência, o nosso serviço à disposição da sociedade, e sempre buscando fomentar a inteligência, desmistificar alguns conceitos que existem sobre o alto QI, ou sobre superdotação e altas habilidades, e sobre outras questões. Aquele estereótipo que a gente tem sobre quem é esse público. Até muito pouco tempo, a Mensa ficou muito fechada, só entre a gente, só internamente ali dentro da associação. Hoje, então, a gente já é uma associação maior, então a gente já tem mais de 7 mil membros, e a gente tem essa previsão dentro do Estatuto Social, que é para a gente levar a informação para a sociedade, a gente debater, a gente promover esse diálogo com a sociedade de forma aberta, inclusive em relação a políticas públicas e a elaboração de leis e assessoramento ou aconselhamento nessa área educacional. Então, uma vez que é um dos objetivos, ou talvez um dos principais objetivos da Mensa, principalmente quando ela foi fundada originalmente, então é isso que a gente está resgatando, e a gente já tem tamanho suficiente para a gente começar a trabalhar nesse sentido. Então, a gente está cada vez mais intensificando essa frente de trabalho. Né? Então, sobre políticas públicas, a gente já tinha começado um trabalho nas gestões anteriores, né? Pela gestão anterior já existia ali uma boa abertura em relação a políticas públicas, inclusive trabalho na mídia para divulgar sobre esses temas, e agora a gente vem, então, trazendo outros debates públicos, então a gente continua nessa linha de frente sobre políticas públicas e sobre debates, né, sobre esse tema, mas também trazendo a sociedade como um todo para participar dos nossos eventos, seja por palestras, por meio do congresso, ou com parcerias estratégicas, mas justamente para isso, para a gente ir ao encontro do que determina o nosso estatuto social e a ideia originária de quando a Mensa foi criada em âmbito internacional, inclusive. Né? Então, acho que as principais informações eram essas. Tem aqui o meu contato, também eu coloco o contato
do Júlio, que é o presidente. Ele nem sabe que eu estou colocando o contato dele publicamente, mas está aí, ele é uma pessoa super acessível. Tenho certeza que ele não vai se incomodar. E a gente está à disposição sempre que for necessário, que for importante, que for relevante para a gente estar presente, para a gente falar sobre o tema, a gente está à disposição. Eu estou, o Júlio está, e na impossibilidade, algum representante da Mensa com certeza estará. Tá? Então, basicamente era isso, Rafael. Eu fico à disposição se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário. Muito bom, Argênia, adorei. Bem completa, inclusive. Inclusive, gente, a minha fala vai dar uma emboladinha, mas é isso aí. Vida de quem acabou não tomando água quando deveria. Eu vou ler as perguntas aqui na sequência que veio. A Jana perguntou bastante: por que fazer parte da Mensa é bom para os superdotados? Na mesma linha, a Mensa ajuda no desenvolvimento das habilidades dos superdotados. E na mesma linha, tem programas sociais para quem não pode pagar um teste? São ótimas perguntas, então se eu esquecer de alguma, você me lembra, tá? Então vamos lá. Por que é bom entrar na Mensa? Aí vai depender muito de qual que é o intuito de cada um. Originariamente, a Mensa foi fundada com a intenção de que a gente tenha motivos altruístas. Então aqui a gente não é uma associação que presta serviços para ninguém. A gente se une de forma voluntária buscando prestar serviços, buscando ajudar uns aos outros. Então, a ideia é que a gente faça esse movimento. Mas, na prática, o que é o preponderante, o que eu vejo no dia a dia? A gente está entre os nossos pares. E aí, quando a gente conhece pessoas que funcionam como a gente, é uma conexão instantânea, é uma conexão automática. É claro que aqui dentro há um recorte da sociedade, a gente vai ter as mesmas dificuldades que a gente teria em qualquer outro espaço, em qualquer outro espaço público. E aí, quando a gente conhece alguém, a gente não basta ter o cognitivo parecido, mas precisa ter os mesmos objetivos, afinidades, valores, né? Então, existe sim questões subjetivas que vão muito, mas muito além da inteligência. Mas uma vez que a gente encontra uma pessoa minimamente ali com afinidade com a gente, e junto com o mesmo tipo, mesma velocidade de processamento cognitivo, a conexão é instantânea. Né? E aqui eu posso dizer que eu encontrei os meus melhores amigos, estão aqui dentro da Mensa. E foi instantâneo, e foi automático, e são pessoas assim que para a vida. Então, na prática, a melhor coisa que a Mensa pode oferecer, na minha opinião, que é subjetiva também, mas assim, pelo que eu vejo, inclusive, do que os associados dizem, eu acho que a melhor parte que a Mensa pode fornecer, que pode facilitar, é que a gente encontre semelhantes. Né? E isso acontece muito com crianças. Às vezes, muitos relatos de mães falando que os seus filhos não tem o desempenho social que eventualmente se espera de uma criança, né? Então, uma criança que não conversa muito, não interage muito, não brinca muito, e quando essa criança chega num espaço que tem outras crianças parecidas, se torna um outro indivíduo que aí não para de brincar, não para de falar, não para, ou ainda que não seja tão social, porque nem todo mundo é igual, mas essa criança sai com um outro tipo de satisfação, que é aquela satisfação de que encontrou alguém parecido com ela, que conseguiu interagir, que conseguiu ficar bem, que conseguiu se sentir parte. Né? Porque, veja, aqui a gente está falando de um público que representa 2% da sociedade. A sociedade não foi feita para a gente. A sociedade ela não foi feita para esse público. A sociedade ela é feita preponderantemente para a maioria. É assim que funciona na maioria dos espaços. Então, quando a gente consegue encontrar um grupo que tem um processamento cognitivo muito parecido com a gente, é muito diferente. A gente se sente parte, a gente se sente pertencente. E é muito louco porque isso não significa necessariamente que os assuntos sejam sobre física, que sejam sobre matemática, seja sobre problemas complexos, que seja sobre teorias completamente inovadoras. Às vezes é só brincadeira, às vezes é só entretenimento, mas é uma forma de processamento cognitivo que é diferente mesmo quando você está brincando, quando você está falando bobagem, quando você está falando piada. Então,
também não se iludam que as conversas aqui sejam só sobre coisas relevantes e coisas importantes, porque dependendo de qual é o ambiente, né? Claro que se a gente vai falando de temas científicos e pesquisa científica, é um outro ambiente, é outra proposta. Mas dentro de um happy hour, dentro de um evento social, é outro tipo de assunto, e muitas vezes é muita brincadeira, muita piada e tudo mais. Então, em síntese, o que eu diria é que uma das melhores coisas que a Mensa pode promover é nos aproximar de semelhantes. A outra pergunta, Rafael? Você respondeu 2 das 3 já. A questão do programa social para os testes para quem não pode pagar. Tá, a gente está trabalhando nesse projeto, sim. Ele ainda não está amadurecido, né? Não está integralmente formado, mas a gente tem alguns programas sobre isso. O que existe hoje, quando a pessoa ingressa na Mensa, ela já está dentro da associação. Se ela não tiver condições de pagar a anuidade, ela pode entrar em contato com a diretoria executiva. Tem um dos diretores que ele é exclusivo para tratar desse assunto e fazer análise, porque aqui dentro a gente tem a possibilidade de que a pessoa que tem condições de pagar mais de uma anuidade, ela paga e aquele valor fica disponível para quem vier e solicitar. Se eventualmente mais pessoas pedem, assim, tem mais pessoas pedindo do que o dinheiro que está ali entrando, aí vai passar por essa análise dessa diretoria. Tá? Mas então, uma vez dentro da Mensa, a pessoa pode entrar em contato com a gente e informar a dificuldade financeira que ela não e é uma condição completamente sigilosa, não vai ser divulgada, é uma questão bem interna, tá? Mas, de fato, se a pessoa nem é associado ainda, esses testes de admissão, outras formas de admissão, a gente está trabalhando nos projetos e em breve a gente vai ter novidades. Perfeito. Ainda com a Jana, ela comentou: muitas pessoas acham que é só status para as pessoas se gabarem, pois não entendem. Quem dera essa superdotação fosse o bilhetinho dourado, gente. Vocês vivem essa realidade, não é um bilhete dourado a lá o William Wonka, não. Sabemos disso. Então, esse status sai muito caro no fim das contas. O Andy Calvin, qual atividade existem para os associados no interior de São Paulo? Na mesma linha, temos perguntas relativas ao... Eu não entendi essa última pergunta de São Paulo. Atividades para os associados no interior de São Paulo. E aqui tem também... e Goiânia. Tem alguma atividade em Goiânia? E no Rio Grande do Sul, do evento, se tem data e local ainda. São as perguntas relativas a eventos, a atividades localizadas. Assim. Como é uma questão localizada, tem sim, a gente vê com frequência dentro, porque a gente tem alguns grupos regionais, tá? Então a gente tem grupos de WhatsApp, tanto temáticos quanto regionais. Nos grupos regionais é onde acontecem a organização e a programação dos eventos no âmbito local. Então, no sul tem. Em Goiás, eu não tenho certeza, mas se não tiver, é só pedir. Então, assim, o que eu aconselho? Que provavelmente seja um associado que está perguntando, que entre no grupo da Mensa, nos grupos regionais, e se intere por lá do que tem programado. Se não tiver nenhuma programação, entre em contato com o diretor estadual ou o diretor regional, porque a gente tem os diretores estaduais e a gente também tem os regionais, que é da região norte, sul, sudeste, nordeste e centro-oeste. Então, a pessoa pode entrar tanto em contato com o seu diretor estadual ou o diretor regional e fazer esse tipo de pergunta. E se não tiver resposta, fazer uma sugestão. Olha, eu sugiro então a gente fazer isso. Olha, que tal a gente fazer tal programação? Né? Mas, por exemplo, agora a gente está programando um evento que aí vai ser, apesar de cada um fazer o seu, né, na sua região, mas vai ser um coordenado para acontecer no país todo, uma festa do Dia das Crianças para criança de todas as idades. Então, assim, do 0 aos 100 anos ou mais, né? Criança de todas as idades. Então, é para a gente também poder brincar, a gente também poder se divertir. Então, essa é uma proposta que vai ser no âmbito nacional, ainda que cada região faça ali no âmbito local. O Fernando perguntou, eu vou entender como uma pergunta, apesar de não ter interrogação. As pesquisas apoiadas são somente sobre a HSD ou também sobre outras áreas? Sobre outras áreas. A proposta da Mensa é especialmente sobre a inteligência, né? O estudo sobre a inteligência. Mas a gente também entende que tem pessoas de várias áreas diferentes e que o foco delas é um foco diferente e que pode igualmente ser útil para toda a sociedade. Então a gente não delimita, tem que falar sobre inteligência. De repente a pessoa da engenharia e quer estudar sobre um outro aspecto.
e está tudo certo. Então, a gente tem sim várias frentes de trabalho. Inclusive, agora acabou de sair um projeto novo da Mensa sobre empreendedorismo e inovação. A gente tem a gente já vai começar efetivamente esse projeto, já tem os inscritos, a gente já vai começar, e aí para todas as áreas, e não é necessariamente para a área da saúde. Né? Então, provavelmente é para a área da tecnologia e inovação, porque né, que até agora a maioria dos inscritos é na área de tecnologia e inovação. Então, tem muito engenheiro, tem muita gente de TI, tem muita gente na área de exatas, trabalhando nesse projeto. Perfeito. Tem algumas perguntas na linha de onde eu encontro as parcerias da Mensa, lista de psicólogos, profissional para elaborar PEI, parcerias conjuntas com universidades públicas, perguntas nessa linha. Gente, inclusive, eu também sou psicólogo parceiro da Mensa, mas eu sei que tem vários profissionais que são tão qualificados quanto lá. E aí tem essa linha. Vai. A gente tem no site, está disponível no site da Mensa algumas parcerias. Eu já estou trabalhando até para a gente atualizar essa lista, porque a gente tem muito mais parcerias do que é o que está divulgado inicialmente no site, mas a gente está colocando todos esses parceiros num aplicativo novo, porque a Mensa está desenvolvendo um aplicativo exclusivo para associados da Mensa. E aí vão poder participar desse aplicativo. É tipo um Facebook, mas é exclusivo da Mensa. É só para associado e é uma outra, e, portanto, é uma outra proposta. Lá vai ter o nosso calendário, lá vai ter todos os parceiros e vai ter várias coisas específicas para a associação. Lá eu estou colocando todos os parceiros de forma atualizada, de forma bem didática, de forma detalhada, o que cada parceria oferece para a gente. E posteriormente a gente vai transportar essa lista toda para o site principal da Mensa. E por que eu não vou fazer isso? A gente não vai fazer isso já. Porque a gente está em período de transição, porque estamos trabalhando num site novo. Então a gente vai ter em pouquíssimo tempo, a gente vai. Pouquíssimo, eu não sei dizer, né? Mas, tipo, em breve a Em gente vai algum ter tempo. em algum tempo, porque a gente já está trabalhando nesse projeto há algum tempo, então em breve a gente tem alguma novidade aí sobre um site novo para a Mensa, que seja mais estruturado para trazer mais informações de forma mais completa, de forma mais didática, de forma mais organizada para todos os associados e também para o público, porque por exemplo, essas informações que a gente está trazendo aqui, muita gente pergunta e não está de forma tão clara ou de forma tão didática no nosso site. Então, a gente está reestruturando tudo para trazer essas informações de forma mais didática. Tá? Mas resumindo, para quem é associado, tá? Gente, pode entrar no aplicativo. Quem não tem acesso a esse aplicativo, pode me chamar no privado, que eu dou acesso imediato a esse aplicativo. E em breve eu envio, então, para todos a relação atualizada de todos os parceiros, porque a gente já fez algumas parcerias novas, inclusive, e a gente está montando um material bacana para disponibilizar para todos. Perfeito. A Tassiane Klein comentou como o filho dela de 4 anos socializa bem, joga jogos de tabuleiro, tem os pares, está muito feliz com isso. O Fernando comentou como ele tem autoconhecimento, pertencimento ao receber o teste, como tudo fez sentido nos encontros regionais, inclusive, e que ele obteve novas referências. A Flávia Vidal perguntou na live de ontem, você vai enviar internamente, né? É que nós fizemos. Vamos. A ideia é que a gente disponibilize tudo no YouTube da Mensa. Mas aí a gente só está aguardando a edição para poder disponibilizar, mas a ideia é que a gente disponibilize. Provavelmente, antes de disponibilizar no YouTube, a gente já consegue fazer um link para disponibilizar para os associados. A Naira Alvin disse que ainda não é associada, é mãe de 2 que tem outras habilidades e pretende enviar os laudos. É isso aí, Naira, vai em fundo. E o Matheus comentou que poderia de fato ter a descrição dos serviços, dos parceiros e os links poderiam estar disponíveis no site, mas isso você já respondeu. Esse processo. Gente, mexer com coisas institucionais leva tempo, tá? Então, pode ser que dê problema no site, pode ser que o fornecedor atrase. Então, tenta se fazer as coisas rápido, porque a gente não tem controle do que está ao redor disso. Então, às vezes tem atrasos não contados e que exigem esforços que a gente não conta. Fazer as coisas dá trabalho por mais que a gente não queira. E trabalhos que não queremos que hajam, inclusive.
Até porque assim, a gente está num processo hoje também de fazer uma revisão dos nossos contratos de parceria, porque alguns eventualmente estavam vencidos, ou tinha alguma questão ali que a gente precisou rever mesmo, porque a gente está trabalhando numa nova estrutura, tanto do site quanto do novo aplicativo. Para isso, a gente precisa fazer uma revisão contratual de tudo, para quando a gente disponibilizar a informação, tenha segurança de que aquela informação está correta, está adequada, até para não expor um parceiro que de repente ele tem alguma cláusula ali que ele não tem mais interesse naquilo. Então a gente está fazendo esse processo de validação, e assim que a gente validar tudo, aí vai certinho, com certeza, né, da segurança jurídica, vai a informação tanto para o site quanto para o aplicativo. Né? Mas assim, o site hoje, de fato, ele traz a informação do parceiro, mas ele não diz exatamente o que o parceiro oferece, se é desconto, se é, sei lá, qual que é o benefício, né? Só tem a logomarca. E aí, para o associado que vai usufruir, é importante saber o que exatamente que ele tem de benefício, né? Até para ele poder se posicionar, entrar esse parceiro ou aquele outro parceiro que eu vou escolher. Não, porque estou dando um exemplo que seja pelo desconto, mas às vezes não é só uma questão financeira, não. Por isso que eu estou falando que a gente precisa trazer mais informações sobre o parceiro e sobre o que ele oferece e qual é o tipo de trabalho dele, para que os associados tenham uma clareza maior de transparência sobre o que está sendo oferecido naquela parceria. Isso. Antes de finalizarmos, então, já que não tem mais perguntas, gente, se organizem. No dia 13/8, nós temos a próxima live com a Neurodex, a primeira comunidade de Pokémon para neurodivergentes. Eu descobri isso, achei muito legal. O povo joga o jogo de cartinha de Pokémon entre neurodivergentes. Deve ser um ambiente claramente muito divertido. Então a gente vai conhecer quem são eles. E no dia 27/8, a gente vai ter aspectos genéticos da neurodivergência com a Daiane Simões. Então ela sempre traz isso com uma profundidade que vocês vão ficar encantados. Perfeito. E pode falar, Jenny? Eu também vou aproveitar e mencionar que aqui, além da Mensa promover algumas masterclass, que são palestras, inclusive o Rafael esteve com a gente ontem falando sobre as questões dos desafios escolares, a gente tem outras masterclass também estratégicas, e a gente também começou a fazer as semanas temáticas. Então, por exemplo, no dia do psicólogo, tem o dia que se celebra o dia do psicólogo, e a gente vai utilizar aquela semana inteira para trazer assuntos sobre saúde mental, sempre ministradas por psicólogos. No dia do advogado, também a gente vai utilizar aquela semana toda para fazer uma semana jurídica e trazer assuntos relacionados sempre na área jurídica, mas voltado para assuntos de interesses da Associação Mensa. Então, que poderiam ser sobre o ECA digital, sobre os direitos dos superdotados, sobre os direitos de quem tem autismo, sobre LGPD, enfim, temas jurídicos relacionados a nossas, que sejam de interesse da Mensa Brasil. Na Semana do Médico, a gente também vai fazer uma sequência de palestras voltadas para a área da medicina e assim por diante. Então, a gente está promovendo ali algumas semanas temáticas super interessantes, com profissionais espetaculares, e aí a gente está divulgando sempre nas redes sociais, ou do Instagram, ou então internamente. Então, fica aí o convite já antecipado para que todo mundo que tenha interesse acompanhe o que a gente está divulgando, e sempre que for interessante, que fizer sentido, participe com a gente, né até para homenagear os profissionais que estão ali se colocando para debater assuntos tão caros. Isso. Muito bom. Adorei, a Jenny. Gente, Ah, uma explicação de questões técnicas. Esse link provavelmente não vai ser mantido, porque sempre que eu faço essa apresentação, eu abro o link e eu tenho que baixar o vídeo, editar. Então, geralmente o vídeo final fica em outro link, mas é a mesma apresentação. Então, não estranhem quando esse movimento acontecer e esse link quebrar. Argênio, eu fico muito feliz com a parceria, é muito bom ver esse movimento. E o que me brilha os olhos, para além de tudo, é o quanto a gente tem que se unir mesmo. Os vários movimentos relativos à superdotação, fazer trabalhos em conjunto, para que nós mesmos consigamos crescer. Essa unidade é essencial para a gente. E por isso eu exatamente. fico muito feliz com esse processo. Ainda existe uma subnotificação muito grande do número de pessoas com altas habilidades, superdotação e alto QI. Existem várias pessoas falando sobre o assunto, mas de forma isolada, e eu acho que é importante a gente dialogar, é importante a gente debater o tema, é importante a gente tirar mitos
e estereótipos que existem. Então, por exemplo, você falou de Pokémon, né, do jogo de Pokémon. A gente fez, aqui na minha região, a gente fez uma festa julina, e as crianças brincaram de dança das cadeiras, brincaram de pular o saco, que são brincadeiras características ali de uma festa junina, enfim. E aí o pessoal fala, às vezes a gente acha que para uma criança neurodivergente precisa ser uma brincadeira X ou Y para estimular o cognitivo, tem que ser xadrez. Não, às vezes é só uma brincadeira de criança, às vezes pode ser só uma brincadeira tradicional. Pode ser... Então, assim, às vezes a gente tem estereótipos, a gente tem mitos e a gente não trata uns aos outros como sendo um ser humano, né? Que tem ali seus próprios interesses, suas próprias necessidades, o seu próprio estilo, a sua própria personalidade. Então é importante sim esse diálogo, debater as dificuldades, debater os temas e desmistificar, né, os assuntos. Exato. E não menos importante, semana que vem temos Simone de volta. Simone estava com outras questões, estará de volta conosco. Então é isso, Argene. Muito obrigado. O que precisar, estamos disponíveis. E, gente, posteriormente vocês podem também comentar as questões lá no vídeo novo, jogar no Instagram, a gente encaminha também para a Argene. E é isso. Muito obrigado. Vamos terminar agora a transmissão. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que nos assistem. Fico à disposição, tá? Eu e toda a diretoria executiva da MENSA estamos à disposição.